Fala galera, beleza? Thiago na área. Seguinte, vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo complicado, não vai ser um vídeo fácil nem pra mim, nem pra eu fazer e nem pra você entender. Então presta bastante atenção, porque eu vou tentar fazer um comparativo aqui entre processadores sem ter o processador na mão. Então é por isso que o título do vídeo está como comparativo teórico, né? O i9 versus o Xeon, comparativo teórico. E é justamente porque eu não tenho como fazer na prática os testes, tá? Eu acho que não é saudável a gente ficar analisando o vídeo dos outros, que a gente pega, porque a gente não sabe como que tá o computador do cara, como que ele fez os testes, se ele atualizou o driver. Mas é o que dá pra fazer, né? Nesse caso aqui é o que dá pra fazer, porque eu não tenho um Xeon na mão e muito menos um i9 e não terei, né? Não tenho nenhum tipo de patrocínio e sei que não vou conseguir arrumar essas peças. Então, vai ter que ser assim mesmo. Eu vou usar então o site de benchmark e um vídeo que eu achei aqui, que eu acho que foi esse vídeo que causou um pouco essas perguntas. Ultimamente eu tenho tido perguntas no canal sobre um modelo específico aqui, o E5-2670, só que o pessoal tem perguntado pelo V2, na verdade, né? E eu achei aqui esse vídeo no YouTube, então vai ser uma análise aqui de uma comparação do E5-2670 com o i9-9900K, beleza? Bom, gente, vamos lá. O vídeo que eu vou usar então vai ser esse vídeo aqui, tá? O título do vídeo é esse aqui e ele é desse produtor de conteúdo aqui. Foi publicado no dia 21 de dezembro de 2018. Mas antes de eu partir para essa parte, vamos dar uma olhada então nas especificações técnicas de cada processador. Então, galera, é o seguinte, isso aqui é o site da Intel, a gente está dando uma olhada aqui então nas especificações do i9, tá? Tem até o preço dele aqui, ó, R$ 2.599, R$ 2.600, né? Um absurdo. Uma coisa interessante que eu queria dizer é o seguinte, qualquer processador perto do i9 vai parecer bom. Por quê? Porque o i9 ele tem um custo-benefício horrível. Embora ele seja um monstro, mas ele é muito caro perto do que ele oferece. Eu não teria um i9, mesmo se eu tivesse grana para comprar, eu não teria. Então esse processador aqui, ele tá longe de ser um custo-benefício, assim, longe. Por isso que qualquer comparação com ele é complicado. Litografia de 14 nanômetros, ele tem 8 núcleos e ele tem 16 threads, né? Então ele é HT. A frequência base dele é 3.6 GHz, mas ele vai no turbo a 5.0 GHz. Isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é um absurdo. Pra qualidade dele, eu acho que 95 watts de TDP é até pouco. E vamos dar uma olhadinha então nas especificações do Xeon. Então esse aqui, o E5-2670. Então, ó, ele tem 8 núcleos também, 16 threads. Então ele vai a 2.6 GHz e no Turbo Boost, tá? O Turbo Boost você não precisa setar, você só precisa ligar o Turbo Boost que quando ele precisar, ele já vai fazer esse overclock dinâmico aqui, dependendo da sua necessidade. Lembre-se desse número aqui, ó, 3.3 GHz no turbo. Vamos dar uma olhada então em alguns benchmarks para a gente ver o poder de processamento bruto mesmo de cada processador. Então esse aqui é o site CPU Benchmarks, você pode comparar até 3 processadores, você coloca aqui do lado direito, ó, manda comparar, e ele tem aqui uma pontuação já no banco de dados e ele compara para você. O i9-9900K, ele está marcando 20 mil pontos, 20.165, enquanto o Xeon está marcando mais ou menos 80% menos, 12 mil pontos, né? Então aqui a gente já tem uma ideia da diferença entre os dois processadores na questão de processamento bruto usando a 100%, tá? Se você for, por exemplo, renderizar um vídeo, com certeza, renderização de vídeo, para quem não sabe, o processador sobe a 100% muito rapidamente, tá? Muito rapidamente. Eu faço isso diariamente e vejo que o processador está sempre no talo. Se você for renderizar um vídeo ou fazer um benchmark sintético ou qualquer uma aplicação que vá usar o processador a 100%, o i9 vai colocar o Xeon no chinelo. Ele tem praticamente o dobro de desempenho, o dobro de pontuação aqui, falando especificamente de poder computacional, de poder de cálculo mesmo, de velocidade, basicamente de processamento bruto. Olhando estritamente para isso aqui, a gente pode dizer sem nenhum problema que o i9 ele engole o Xeon, certo? Olhando estritamente para um benchmark. Eu tenho outro benchmark que eu separei aqui. Para a gente não ter só um site de comparação, eu tenho esse outro aqui também. Ele faz uma comparação aqui inicial só levando em consideração o clock, tá? Então a gente tem uma diferença aqui de velocidade de 90% mais ou menos. E aqui embaixo ele tem vários outros tipos de comparativo. Single core, por exemplo, velocidade no quad core, por exemplo. Então ele tem vários tipos de comparativo, mas um dos que são mais importantes é esse aqui, ó, velocidade no multicore. Aí o que acontece é o seguinte, o pessoal eles
tá levando em consideração esse vídeo aqui. E nesse vídeo aqui a gente vai analisar ele agora, tá? Nesse vídeo aqui, o Xeon ele não fica tão para trás em relação ao i9 nos games, né? Então, quem já viu esse vídeo aqui vai saber do que eu tô falando, mas eu já vou dar o play aqui. O primeiro game é o Assassin's Creed Odyssey. Vou pausar aqui pra gente fazer uma análise breve, tá? A GPU tá em 95% aqui no caso do i9, você vê que ela já tá quase gargalando, tá? Aqui a gente já tem quase um gargalo de GPU, então daqui a pouquinho ela pode gargalar e travar o desempenho do processador. O processador está entregando 69%, 70% de utilização, né? Se ele pudesse entregar 100%, não tendo nenhum tipo de gargalo, ele com certeza ia colocar mais, não sei, mais uns 30, 40 frames aqui embaixo, entendeu? E o processador aqui, o E5 2670, ele não está conseguindo empurrar a CPU a 100%, tá? Mas ele também não está a 100%, então não está tendo nenhum tipo de gargalo. Isso daqui ou é algum problema que o cara tem no computador, ou é simplesmente que o software não está conseguindo usar o CPU de forma plena. E isso a gente tem que deixar claro, porque é o seguinte, existe uma boa distância entre os dois CPUs. Só que a partir do momento que a aplicação não consegue usar, então essa distância ela acaba ficando menor mesmo. Entendeu? A gente tem aqui 101 FPS contra 80 FPS do Xeon, certo? Ele está na frente e ele está usando 69% contra 65% do Xeon. Então quer dizer, em nenhum dos dois casos aqui a gente está tendo uma aplicação que está usando 100% do processamento. E eu acho que os games que a gente tem hoje, eles não estão preparados para esse tipo de processador. O i9 é um processador muito forte, você pode colocar até uma placa de vídeo forte aí que ele dificilmente vai chegar no 100%. Eu não sei também, né? Tô falando por achismo, porque realmente é um processador com números absurdos, né? 5 GHz e 16 threads não é para qualquer um, com uma litografia baixa ainda, não é para qualquer um. Esse processador, para trabalhar com vídeo, para fazer render, ele deve ser assim, animal. Mas mesmo assim, pelo preço ele não compensa. Vamos ver aqui, ó. Aqui continua a mesma coisa, né? Ele tá entregando, o i9 está entregando 101 quadros, o E5 está entregando, o Xeon, tá? Eu vou falar sempre Xeon. Ele está entregando então 83 quadros e a gente está tendo um uso, olha só, a gente está tendo uma ociosidade aqui de 40% do CPU no caso do i9, ou seja, ele está usando 60% só da capacidade dele e está entregando mais quadros do que o Xeon está entregando usando 71% da capacidade. Entendeu? E aqui a gente já tem quase um gargalo, aqui ele praticamente não vai passar disso, porque a GPU vai gargalar a qualquer momento. Mas, bom, se o game não está conseguindo usar, então a diferença fica pequena, né? Vamos mais pra frente um pouco. Bom, aqui é o Battlefield. Ó, olha só que interessante. Aqui a gente tem 200 FPS pro i9, 199 FPS pro Xeon. Pô, é praticamente igual, caraca. Interessante, né? Porque aqui a gente está falando de um processador que custa R$200, 250, 260 reais no AliExpress. E a gente está falando de um processador que custa R$2.600, ou seja, 10 vezes mais do que o E5. E eles estão entregando a mesma taxa de quadros. Caraca, fenomenal. Mas olha aqui, o processador aqui ele está usando 38% e aqui ele está usando 61%. Ó, então esse aqui é o GTA V, né? Vamos lá, o GTA V é um jogo que ele é mal otimizado, tá? Eu já testei ele e já vi que ele é mal otimizado, porque mesmo sobrando ali um pouquinho de GPU e CPU, ele não utiliza, eu não sei porquê, né? Enfim, jogo bugado? Não sei, alguém pode comentar um pouco aí sobre ele também se quiser. Olha aqui o uso do CPU no i9, 25%, está entregando 187 quadros. Cara, o processador tá com 75% de ociosidade, mano. É muita ociosidade para um processador. E ele tá empurrando só 69% a GPU, né? Então ele deveria estar empurrando essa GPU aí a 100% e o processador usando 40%, alguma coisa assim. Mas por falta de habilidade do game, vamos dizer assim, de forma genérica, por falta de inteligência do game, ele não usa, né? Porque até onde eu sei não tá tendo nenhum outro gargalo. Pode ser que esteja tendo algum outro gargalo aí que a gente não tá vendo, né? Pode ser, mas aí não tem como saber porque a gente não tá vendo, né? Aqui no caso do E5, ó, ele tá entregando então 141 quadros e ele tá usando 42% do CPU, o que é muito pouco também. Mas a história se repete, né? O CPU aqui tá sendo usado 26%, enquanto aqui 41%. 188 quadros contra 159, ou seja, uma diferença muito pequena realmente perto
do preço do processador, né? Se a gente for fazer uma proporção aí, a diferença, o custo por frame do E5 do Xeon, ele é muito menor, extremamente menor do que o custo por frame do i9, certo? Uma outra coisa que eu queria salientar também, ele tá rodando aqui, galera, a 3.5, tá? A gente viu lá nas especificações técnicas, vamos voltar aqui, que ele tem 3.3 de Turbo Boost, né? De frequência máxima no turbo. Então, aqui o que acontece? O cara tá... aqui o que acontece? Tem um pequeno overclock aqui, tá? É um overclock pequeno, de 0.2, mas tem. Se o cara tivesse... Seria melhor até pra gente analisar o vídeo se o cara tivesse deixado em estoque, porque aí a gente saberia a real performance que ele entrega em estoque. Ele deixou o modelo aqui da placa dele, tá? Já que ele fez overclock, uma placa para você poder fazer overclock, a gente sabe que não é qualquer placa. Então agora a gente vai ver os preços. Lembrando que eu vou repetir uma coisa que eu falei no início. Qualquer processador que você colocar do lado do i9 vai parecer bom, porque o i9 em si é ruim, porque ele é muito caro, né? O custo por frame dele é muito caro. Essa Asus P9X79 Pro é uma placa que custa bem carinho. Tanto faz se você olhar no AliExpress ou no Mercado Livre, você vai ver ela num preço bem caro. Essa aqui então foi a placa que o rapaz utilizou com o Xeon, tá? Essa placa aqui custa R$ 1.287 aqui no AliExpress e no Mercado Livre ela tem um preço parecido também. Aí então assim, a gente tem o processador que custa 10 vezes mais barato, só que a placa-mãe é uma placa cara. Isso tomando como base a placa do teste. Vai dar mais ou menos uns R$ 1.600, tá? Entre processador e placa-mãe. Porém, eu sei que todo mundo que está olhando esse processador não está olhando essa placa, tá bom? Eu sei, nem precisa falar nada porque eu já sei. No AliExpress tem uma placa X79, deixa eu só achar aqui o link. Por que eu acho essa placa uma opção interessante, tá? Se eu fosse comprar, eu compraria ela. Por quê? Apesar dela não ser uma placa super parruda igual aquela da Asus, tá? Ela também não me parece uma placa ruim, certo? Ela é uma opção interessante pelo preço, entendeu? Ela não é excelente, ela não vai... Eu acho que essa placa não segura um overclock muito alto, mas eu acho que 0.2 ela deve segurar. Só que ela também não é uma placa que parece ser horrível, ela parece ser razoável, entendeu? Vamos adicionar aqui ao carrinho, só para a gente ter uma base de comparação de preço. Então, ó, o processador ele custa R$ 262. Vamos adicionar o carrinho aqui também. Vamos ver o carrinho de compras. R$ 635 para você ter aquela performance que a gente viu naqueles games. É uma pena não ver em outros games, porque só 3 eu acho que é pouco para a gente fazer qualquer tipo de comparação, mas é o que dá para fazer. R$ 635 comparado com os R$ 4.000 que você poderia gastar no i9, bom, isso aqui me parece um custo-benefício muito melhor. Porque pelo menos, levando em consideração aqueles games que a gente viu, ele fica muito próximo e é, sei lá, 7 vezes mais barato. Conclusão dessa primeira parte do vídeo é que o Xeon ele compensa muito mais do que o i9, certo? Agora, gente, a grande questão que fica aqui é o seguinte: será que o Xeon ele compensa mais do que outros processadores que têm um preço mais ou menos parecido? Vamos comparar ele com outros processadores, tá? Vamos comparar ele. Eu vou comparar ele, por exemplo, com o processador que eu tenho, que eu acho, né, o rei do custo-benefício no AliExpress, pelo menos até agora, né? Que é o meu i5 3570. Então aqui, ó, o Xeon E5 2670 contra o i5 3570. Ele é mais barato, mais ou menos 30% mais barato, porém ele tem também mais ou menos essa mesma quantidade aí, proporcionalmente, 30% menos de pontuação aqui, entendeu? Então, eu tô fazendo essas contas de cabeça, tá, gente? Mas me parece que, assim, o preço dele é justificável e o preço do Xeon também. O Xeon marcou 12.000 pontos e ele marcou 7.000 pontos. Entendeu? Um processador mais barato que marcou menos pontos. Eu não consegui achar nenhum vídeo que é o i5 3570 com o 2670 aqui, o E5 2670, o Xeon. Mas eu achei um que tem o i5 3550. Então, ó, vamos pausar aqui. O i5, tá? Ele tá usando então 62% de CPU aqui em cima, ó, tá vendo? Ele tem aqui, ó, CPU. Ele tem aqui os núcleos separados, mas você pode olhar nesse aqui direto, ó, CPU. Ele tá usando 62%.
e está entregando 175 FPS aqui, ó, certo? 62%, 175 FPS. E não estamos tendo gargalo de GPU. E aqui do lado direito, no Xeon, ele está usando apenas 22%. 22% do processador. Também não estamos tendo gargalo de GPU. A gente está tendo aqui, ó, 186 quadros. O Xeon está entregando mais quadros e usando menos o processador. É interessante. Não dá para dizer que não é interessante, gente. Não dá para dizer que não é interessante. Vamos um pouquinho mais para frente aqui. Aqui a gente está tendo, ó, 91 FPS. O processador está usando 79% aqui no i5, lado esquerdo. Enquanto do lado direito a gente está tendo 27% de uso de CPU. Ou seja, muito menos. E está entregando um pouquinho mais de quadros, ó, 95 quadros. Então eu nem vou me alongar muito aqui. A gente consegue entender que o Xeon, ele é melhor, de fato ele é muito melhor do que o i5 3570 e o 3550, né? Então aqui a gente acabou de fazer um comparativo do Xeon E5 2670 contra o i5 3570. Essa diferença aqui na pontuação do benchmark, ela foi refletida nos games. Então esse kit é mais barato e a gente vai usar um mais caro agora, com o processador o i7 2600K, que é um processador que no Brasil ele custa muito caro, no AliExpress ele também é caro, é mais caro que o nosso Xeon aqui. O i7 marca 8.000 pontos aqui, ó, 8.426 pontos, enquanto o Xeon marca 12.000 pontos, né? E se você for ver o i7 aqui no AliExpress, ele vai sair mais caro. Ó, o E5 2670 a 3.2 GHz, ele está contra o i7 2600K a 4.6 GHz. O i7 aqui nesse caso ele está overclockado. Tá, lado esquerdo é o Xeon então. A gente tem 32% de uso de CPU e a gente tem 138 quadros. Do lado direito, do lado amarelo aqui do i7 2600K, nós temos 76% de uso de CPU, ou seja, muito mais do que o Xeon, tá? A ociosidade do Xeon está muito maior e a gente tem um FPS menor, de 126 FPS. Mesmo usando menos o poder computacional, usando menos o CPU, a gente tem, para o lado do Xeon, mais FPS. Vamos avançar um pouquinho aqui no teste. Ó, 130 FPS para o Xeon, 123 para o i7, ele está usando 80% de processamento, enquanto o Xeon apenas 32%. Realmente é impressionante. Que isso aqui, se eu não me engano, é o benchmark do GTA V, né? 79 FPS para o Xeon, contra 76 do i7, o i7 usando 58% e o Xeon usando 27%. Se esse teste aqui tiver certo, o Xeon acabou de virar o melhor custo-benefício do AliExpress, tá? Existem várias questões que eu nunca peguei na placa, não sei se a placa funciona bem, não sei se dá para overclockar, enfim, você está importando, né? Sempre tem os riscos de fazer a importação, e tem o risco também desse teste aqui não ser um teste bem feito, tá? Porque o foda de você se basear em teste dos outros é que você não sabe como que o cara fez, entendeu? Você não sabe se o sistema dele tá funcionando bonitinho, se tem algum tipo de gargalo, se tem alguma coisa configurada errada. A gente não sabe, a gente tá indo enfim, a gente tá confiando numa coisa que a gente não conhece. Levando isso daí em consideração, o Xeon, ele chega a impressionar pelo custo-benefício dele mesmo, né? Esse aqui eu acho que é o benchmark do Rise of the Tomb Raider. O Xeon tá entregando 121 quadros contra 153 do i7, aqui mudou. Tá vendo como, dependendo da aplicação, a gente tem às vezes o melhor uso do hardware ou não. O i7 tá usando 31%, enquanto o Xeon tá usando 19%. Cara, dá pra ver que em alguns momentos o i7 fica na frente, nesse game específico. Esse game aqui, ele mudou um pouco aí a relação, né? Ó, o Xeon nesse exato momento, 232 contra 192, sendo que ele está usando 31% e o i7 62%. Correndo um pouquinho mais para frente aqui, ó, 126 FPS do Xeon contra 104 do i7, 71% do i7 contra 40% do Xeon. O Xeon está sempre com utilização mais baixa, sempre. Esse aqui eu acho que é o benchmark do Rainbow Six, eu acho. Vamos lá, aqui para o lado do Xeon, 224 FPS contra 203, sendo que ele está usando 49% e o i7 está usando 78%. Bom, em todos os casos aqui a gente vê uma vantagem para o Xeon. Bom galera, voltando aqui então para a tela do AliExpress,
Valor total aqui 635. Eu acho que ele acabou de passar o meu i5 3570 e virar o rei do custo-benefício. E então, analisando só teste de outras pessoas e benchmarks, eu chego nessa conclusão de que ele vale bastante a pena. Se você tiver coragem de comprar e quiser fazer uns vídeos, você que está ouvindo, agora eu falando, se você tiver coragem de comprar e fazer uns vídeos, compre. Tomara que dê tudo certo. Lembrando que a placa pode vir com defeito, processador provavelmente não. Comprar lá no AliExpress sempre envolve riscos, mas isso vocês já sabem. Testando não só comparando com o i9, que é um processador que eu acho até injusto comparar, porque ele é muito ruim na questão de custo-benefício, mas comparando com outros dois que eu considero que tem bom custo-benefício. Pô, é o seguinte, esse vídeo me deu bastante trabalho na pesquisa, tá? Eu pensei muito antes de fazer ele, porque eu não gosto de me basear em teste de terceiros, mas não tive opção, tive que fazer desse jeito. Dá o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, tá? Porque aí me ajuda também e ajuda o canal a ganhar relevância. Tá bom, gente? Grande abraço pra vocês e valeu!